Dia a todos, quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje em nossa Fast Live. Nós vamos falar agora hoje nós vamos falar sobre gestão e práticas jurídicas de contratos de TI. É um assunto muito interessante, porque muitas empresas acabam tendo uma grande dúvida nesse sentido. Vamos falar também um pouquinho sobre essa situação também de contratação até de PJ. Vou pedir para a doutora Érica, se puder passar assim, rapidamente sobre o tema. A gente estava aqui um pouquinho antes, né, de começar falando sobre a importância disso, da gente então trazer até uma outra Fast Live para falarmos desse assunto na contratação, inclusive especificamente até de PJ e seus riscos, né, e como mitigá-los, né. É um tema que a doutora Daniela já fez uma passagem no passado, foi bem legal, bem interessante. Eu acho que a gente poderia retomar esse assunto junto com a doutora Érica e, em conjunto, vocês, então, passarem essa experiência. Então, doutora Érica, eu passo a palavra para você, para a doutora Daniela, que está aqui como apoio. Um bom dia a todos vocês. Eu gostaria só que as pessoas que tiverem interesse de receber o material que a doutora Érica vai apresentar, que é um material, inclusive, um pouco mais extenso, que não dá para passar aqui em 25 minutos. Aí eu pediria para que todos vocês, lá no chat, colocassem o nome e o contato de vocês. Pode ser tanto o e-mail quanto o WhatsApp, tá bom, pessoal? E aí eu vou só pedir para vocês que quem colocar os contatos aqui, eu vou passar esse contato para a doutora Érica, para que ela, então, dispare esse material para vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse, fique à vontade, pode colocar os dados dentro lá do bate-papo, os dados de vocês. Então, vamos iniciar? Vamos, obrigada, Robson, bom dia, obrigada pela presença de todos. Bom, a ideia aqui é explicar a importância da gestão dos contratos, tá? E ensinar um pouco como que você pode fazer uma prática dos contratos com segurança jurídica. Então, vamos lá. O que envolve a gestão de contratos? Gestão é organização. Então, assim, você tem seus contratos devidamente registrados no seu banco de dados? Você tem uma planilha onde você coloca as principais informações desse contrato? Então, quando que termina esse contrato? Qual é a database para o reajuste desse contrato? São informações importantes que você tem que ter isso tabelado, tá? Eu sempre comento com os meus clientes também sobre a minuta padrão, né? Então, assim, é importante você ter uma minuta padrão do seu contrato, da sua operação, da sua atividade. Porque com isso, você se organiza de forma que você sabe quais são as principais cláusulas, as cláusulas obrigatórias para o seu negócio. Às vezes o cliente, principalmente clientes grandes, né, que contratam serviços de tecnologia, eles falam, não, mas eu quero utilizar a minha minuta. Tem problema? Não tem problema. Mas se você já tiver também a sua minuta padrão, você vai saber quais são as cláusulas indispensáveis, tá, para essa operação. Então, isso também já te ajuda. Eu gosto também sempre de colocar nos meus contratos um quadro resumo. Esse quadro resumo tem que estar na capa do seu contrato. Então, ao invés de você ter um contrato de 70 páginas, você tem que ficar folheando ele para descobrir o valor, você já coloca ali na primeira capa um quadro resumo com as principais informações. Então, a parte contratada, a parte contratante, a data de assinatura desse contrato, a data do término desse contrato, o valor mensal, a data de vencimento, o índice de reajuste, então IGPM, IPCA, agora tem o IVAR também, né, das locações, ou a média desses índices, enfim, as principais informações já vão estar ali. Os clientes têm gostado muito desse modelo, é um modelo agora que nós chamamos de legal design, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ele, porque daí você consegue ter um acesso fácil ao contrato, porque é o que eu falo sempre, o contrato não é para o advogado, o contrato é para o empresário, o contrato é para o administrador, é para o cara do comercial, então, assim, tem que ser um contrato fácil, né? E, por fim, a auditoria. A auditoria nada mais é do que você fazer o levantamento desses contratos, registrar eles bonitinho no seu sistema, no seu banco de dados, para você ter esse acesso fácil, tá? Bom, principais problemas com a falta de gestão desses contratos. Então, foi isso que eu comentei. Daí você tem contratos que não são padronizados, você não consegue uma organização, uma eficiência, e despersonalizados. O que seria despersonalizado? Você tem um contrato que não tem muita relação com a sua atividade, com a sua operação. Então, você tem que saber exatamente qual que é o maior risco do seu negócio, onde eu posso errar. Então, por exemplo, cláusula de SLA. Pode ser uma cláusula, de fato, que para a empresa de TI é uma cláusula comprometedora. Então, você já não vai colocar de cara ali uma multa. Você vai colocar
que em caso de descumprimento do SLA, você vai seguir um processo de mediação, você vai seguir, você tem que ser notificado e tem X dias para cumprir com aquele inadimplemento, de forma que você mitigue o seu risco. Assim como você tem que saber do outro lado, do lado do seu cliente, onde é importante para você que ele cumpra com pagamento. Então, vamos colocar uma cláusula em caso de atraso no pagamento, né? Então, por aí, você já vai melhorando os seus contratos. Cláusulas contratuais mal redigidas em conflito. Quantas vezes, acho que todo mundo aqui já pegou um contrato que você lê a cláusula uma, duas vezes, não faz sentido nenhum, daí você lê a cláusula de baixo e está em conflito com a outra cláusula. Então, assim, tem que ser um contrato claro, tem que estar bem redigido, tem que ter utilização de palavras fáceis, tá? A moda de fazer aqueles contratos difíceis com palavras difíceis, bonito para o advogado, já não existe mais, não funciona, não é prático, não é eficiente. Você tem numa gestão de contratos também, se você não tiver, você acaba perdendo os prazos, que foi o que eu comentei. Então, assim, você sabe quando reajustar os contratos dos seus clientes, você sabe que o mês que vem vai acabar o contrato com o seu cliente, então você precisa contatar ele um mês antes, inclusive para renegociar as condições comerciais. Então, veja, olha como que é importante você ter esse controle para você renovar os contratos com seus clientes, tá? E eu sempre comento também, por exemplo, cláusulas de penalidades. Então, eu sempre gosto de colocar nos meus contratos um limite de indenização, um limite de multa, que normalmente é o valor do contrato. Porque, veja, por que eu vou celebrar um contrato se eu incorrer em um prejuízo e um dano, que o valor da indenização vai ser muito maior que o valor desse contrato? Então, vamos limitar as penalidades, tá? E de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua operação. Os benefícios da gestão do contrato. Então, foi o que eu falei. Com a gestão do contrato, você acaba tendo organização, eficiência, segurança jurídica, cláusulas claras e objetivas. Você consegue meios de resolver os conflitos dessa relação, dessa parceria, de forma extrajudicial, sem precisar recorrer ao judiciário. E você tem uma facilitação do acesso às informações. Então, caso alguém te pergunte, o cliente te ligue, alguém de vendas faça uma pergunta sobre esse contrato, você sabe onde esse contrato está no seu banco de dados e você sabe bater o olho ali na primeira capa, onde tem o quadro resumo, para encontrar a informação necessária, tá? Bom, aqui eu vou entrar nas fases do contrato. Basicamente, são 3 fases: a fase pré-contratual, contratual e pós-contratual. A fase pré-contratual é o que eu comentei, é a elaboração da minuta padrão. Aqui você vai conhecer de fato o seu negócio juridicamente para saber onde você precisa se proteger e mitigar os riscos. Aqui também é o momento onde as partes vão discutir sobre as condições comerciais, né? Então, valores, prazos contratuais e obrigações de cada parte. E é nesse momento também que surgem as dúvidas, né? E que daí são importantes essas dúvidas porque você acaba redigindo, então, no papel o que vai acontecer para não ter conflito, problemas lá na frente. A fase contratual. A fase contratual é o acompanhamento do cumprimento do contrato por ambas as partes. Aqui você também vai controlar os prazos que eu comentei, então da renovação do contrato, dos reajustes. Eventualmente, se tiver uma renegociação, você elabora os aditamentos aos contratos e você arquiva eles de forma organizada para ter um acesso fácil. E, por fim, a fase pós-contratual, que não menos importante, as pessoas às vezes falam, acabou o contrato, pronto. Não, não acabou o contrato, pronto. Tem que formalizar esse encerramento, de forma que as partes cumpriram com as suas obrigações. Então, vamos colocar um termo de quitação, onde as partes otorgam-se reciprocamente quitação com relação a todos os direitos e obrigações desse contrato, para mais nada reclamar do passado, do presente ou do futuro. Além disso, tem as cláusulas que perduram após o encerramento do contrato. Então, por exemplo, cláusulas comerciais, cláusula de assistência técnica e cláusula de garantia. É fato, o contrato acaba e essas cláusulas continuam. Assim como, por exemplo, cláusula de confidencialidade. Então, você teve acesso às informações confidenciais do seu cliente. Por isso mesmo, você precisa guardar essas informações confidenciais. Não é porque o contrato acabou que você pode divulgar essas informações confidenciais. A mesma coisa com relação às cláusulas de não concorrência. Você não vai concorrer com o seu cliente após o encerramento do contrato, porque, eventualmente, você pode ter tido acesso a informações sobre o know-how do seu cliente naquele negócio, né?
Eu gosto sempre de comentar também a cláusula de não aliciamento, principalmente nos contratos de tecnologia, de alocação de profissionais. Então, o cara está lá na sua sede trabalhando, o cliente adorou ele. Posso contratar ele? Não, coloque uma cláusula de não aliciamento que durante a vigência do contrato e após o encerramento desse contrato, o cliente não pode contratar esse profissional durante 3 anos, senão você perde aquele profissional. Ou, tá bom, pode até contratar, mas desde que as partes estejam de acordo. Então, tudo isso pode ser negociado. Bom, dito isso, a questão da gestão de contratos, eu vou entrar na prática de contratos. Basicamente, nos contratos de TI, como eu falei, tem os contratos dos subcontratados, né, que a Daniela e o Robson estávamos conversando agora, que depois a gente gostaria de fazer uma fast live só sobre isso, porque aqui você consegue, entendendo a sua operação, entendendo esse contrato, você consegue mitigar os riscos de eventual vínculo empregatício na contratação desses profissionais. A lei é clara que você só pode contratar subcontratados desde que seja sociedades, né? E daí tem aquela discussão sobre o MEI. Então, abre o CNPJ, o MEI para ser contratado. Então, aqui eu preciso, acho que, de umas 2 fast lives para falar sobre isso. Mas como eu quero passar mais a forma geral, eu já vou para frente. Daí tem, então, os contratos com os clientes, que eu coloquei aqui para vocês, depois eu vou divulgar esse material, circular esse material. Os principais objetos dos contratos de TI, né? Então, consultoria e soluções em TI geral, serviços de cloud, licenciamento, sublicenciamento de software e alocações de profissionais. Olha só, legal design, que eu comentei agora. O que é o legal design, né? É uma forma de você aprimorar a experiência do usuário, do seu cliente. Como? Tornando o contrato objetivo e claro, não utilizando palavras difíceis e excluindo aquela poluição visual. Tem que ser algo fácil e gostoso de ler também, né? Porque quando é algo chato, difícil, realmente não funciona. Aqui eu coloquei para vocês, olha só, um quadro resumo que eu comentei que eu gosto de colocar nos meus contratos. Então, de cara aqui, você já vê quem é a parte contratante, a parte contratada, qual é o produto, qual é o serviço, data de assinatura, 5 de abril de 2022, data do término, 5 de abril de 2023, qual é o valor mensal dessa contratação, quando é a data de vencimento, todo dia 15. Isso daqui para o financeiro, ele vai bater o olho e já vai ver, ele não vai precisar ir lá na página 30 do contrato para ver quando vence esse contrato para emitir o boleto. Vejam como é importante. São informações fáceis, simples, mas a maioria dos clientes, a maioria das empresas não observam isso. A data base do reajuste e o índice do reajuste. Bom, aqui eu coloquei para vocês as cláusulas comerciais. Basicamente, o que são as cláusulas comerciais, né? O objeto, então, detalhar exatamente qual serviço que você vai prestar, qual é o produto. Isso evita problemas lá no futuro, porque se você colocar apenas serviços de tecnologia em geral, tá bom, mas qual serviço, qual software, né? Isso evita problemas no futuro do cliente falar, olha, eu contratei essa fase do serviço e você não ofereceu isso. Mas não estava no contrato. Tá? Então, veja como é importante descrever. Normalmente vem na proposta comercial, que vai anexo ao contrato, isso é bem interessante também, tá? O preço, né? E a duração, por quanto tempo esse serviço vai ser prestado. As cláusulas jurídicas, né? Que tem que ter em todos os contratos. Direitos e obrigações de cada parte. Implicações em caso de atraso no pagamento. E tem contrato, olha como isso é importante, e tem contrato que não tem todas essas implicações. Então, assim, atrasou o pagamento, multa moratória, 2%, é a prática do mercado. Juros de mora, atualização monetária, e tem contrato que não tem isso, tá? Hipóteses de rescisão do contrato, vamos prever também, pode rescindir o contrato com antecedência? Não pode, tem multa, importante. Multa por descumprimento contratual. Mas eu estou fazendo um contrato, é uma relação de parceria, eu não quero prever uma multa. A multa, ela serve exatamente para dar uma força moral, para as partes cumprirem com as suas obrigações. Não necessariamente você precisa aplicar a multa imediatamente. Você pode colocar uma cláusula de mediação, que eu vou comentar mais para frente. A cláusula de indenização, que eu já comentei, que é interessante também você colocar um limite, né, nesse valor, para não ser algo de infinito, né? A cláusula de propriedade intelectual, que é muito importante para os contratos de TI, por quê?
A cláusula de propriedade intelectual, ela vai determinar de qual parte é a propriedade do software, por exemplo, tá? A lei fala que a propriedade é do empregador, é do contratante de serviço. Sim, fala. Vejam, eu coloquei o artigo 4º da Lei de Propriedade Intelectual. Mas, no começo do artigo 4º, está escrito assim, salvo estipulação em contrário. O que significa isso? Eu posso estipular em contrário no contrato. Então, isso é totalmente comercial. Vejam como que é importante você entender o seu negócio, você entender o que pode e o que não pode legalmente, para você saber fazer um negócio importante. E daí entra também assim, de quem que é a propriedade? E daí a remuneração vai ser diferente, decorrente de quem será essa propriedade desse software. Continuação das cláusulas jurídicas. Confidencialidade, LGPD, que foi feita inclusive uma Fast Live pela minha sócia Martina, aqui no CEPROSP, sobre esse assunto. ESG e Compliance, que está super em alta, então, assim, coloca uma cláusula que as partes se comprometem a observar as melhores práticas ambientais, trabalhistas, de anticorrupção, de compliance. Inclusive, o escritório, nós já estamos, né, fazendo a implementação de ESG e vejo como é importante colocar uma cláusula sobre isso no contrato. A cláusula de não aliciamento, que eu já comentei. Cláusula de inexistência de vínculo trabalhista, muito importante para os contratos de alocação de profissionais. Não concorrência. A cláusula de mediação, que inclusive eu conversando com o Robson, ele comentou comigo sobre essa cláusula, que é uma cláusula muito importante, que eu também estou colocando em todos os meus contratos. Ao invés de ir para o judiciário em caso de conflito, vamos tentar, de uma forma extrajudicial, resolver. Com isso, você vai ganhar tempo, né, e não vai perder o dinheiro. Por quê? A mediação é uma forma de solução de conflito onde as partes vão escolher um profissional, um terceiro, um mediador, tá? Imparcial na relação, mas que as partes confiam e que às vezes seja uma pessoa expert em algum assunto, né, para também ajudar desse lado técnico, que muitas vezes o juiz não tem e por isso que precisa de uma perícia, de forma que esse mediador vai sentar com vocês e vai tentar resolver o problema. E, claro, ambas as partes têm total interesse em resolver um problema o quanto antes e com o menor custo possível. Então, essa cláusula é muito interessante, você fazer essa cláusula de mediação. Você coloca um prazo que, se dentro de 30 dias as partes não acordarem, daí sim vai para o judiciário, de forma que, se precisar, você vai ter o judiciário, mas vamos tentar mediar antes, tá? Bom, a cláusula do foro e a cláusula do SLA, que é famosa nos contratos de TI. Aqui eu coloquei para vocês um checklist. Imprimam esse checklist, deixam na mesa. Mesmo assim, quem não é advogado, você que assina o contrato, que é o administrador da empresa, que é o sócio da empresa, você tem que saber o que você está assinando. Você tem que saber se esse contrato ele é seguro juridicamente e se ele é executável. Então, aqui nesse checklist, eu coloquei basicamente o seguinte. Você pegou um contrato para revisar, tá? Então, você vai fazer uma análise preliminar. Você vai entender quais são as partes desse contrato, qual é o objeto, qual é o produto, o que está sendo contratado. E eu sempre olho o site da outra parte, para você entender de fato a operação da outra parte. Isso é muito importante, para não ficar só no abstrato, só no papel. Você vai verificar a denominação do contrato, se ela está de acordo com o Código Civil, a qualificação das partes, e aqui, principalmente na parte das sociedades, né? O que é muito importante? Você verificar se a pessoa que está assinando pela empresa, de fato, tem poder para assinar pelaquela empresa. Então, você olha o CNPJ e o QSA, que é o quadro de sócios e administradores da Receita Federal. Vai estar ali o nome do administrador e ele assina pela empresa, é tudo certo. Não está tudo certo. Você precisa olhar o documento societário da empresa para ver se esse administrador, de fato, tem poder. E tem muitas empresas que preveem assim, em caso de contratação de serviços de TI com valor acima de R$50 mil por ano, precisa da assinatura de 2 administradores, tá? Ou precisa de autorização dos sócios. E daí, se você pegar a autorização só de um administrador, aquele contrato é nulo, você não consegue executar ele. Vejam o quanto é importante você ir até o societário. Então, você tem que ir na Junta Comercial do Estado de São Paulo, puxar o contrato social vigente para confirmar que aquela pessoa, de fato, tem poder para assinar. Assim como, quando for procurador, você precisa ver se a procuração está vigente e se aquela pessoa, de fato, foi nomeada de acordo com o contrato social, tá? Esse também é um outro assunto mais societário,
mas olha o quanto é importante para contrato. Bom, no checklist ainda, então, objeto, valor, reajuste, índice, prazo do contrato, local e data de assinatura é muito importante. Daí vocês podem fazer o checklist das principais cláusulas, que são aqueles slides anteriores que eu coloquei para vocês. Texto geral e numeração de páginas. Em contratos, você fala assim, são muitos detalhes, né? Numeração de páginas? Sim, numeração de páginas, porque se faltar uma página ali naquele contrato, aquele contrato já pode ser questionado. Por quê? Porque ele não vai ter a sua integridade, tá? Então, é muito importante isso também. E assinaturas das partes das testemunhas. Os clientes sempre perguntam, precisa pegar a assinatura das testemunhas mesmo? Sim, precisa, porque se você não pegar, esse documento ele não é executável judicialmente de forma rápida no judiciário, tá? Então, vejam, é muito importante a assinatura das testemunhas. Por fim, um assunto também que os clientes sempre perguntam é se os contratos agora eletrônicos são válidos, né? Sim, a nossa doutrina e a jurisprudência, os nossos tribunais já entendem que eles são válidos, inclusive após a pandemia isso ficou mais forte ainda, né? De forma que, para eles serem válidos juridicamente, precisa de 2 requisitos. Você precisa comprovar a autenticidade desse documento. Ou seja, você tem que ter certeza da autoria, que de fato aquela pessoa que está assinando é aquela pessoa. Como fosse o reconhecimento de firma, tá? E você precisa comprovar a integridade do documento, a veracidade do documento. Daí entra aquilo que eu comentei. Imagina, se estiver faltando uma página, aquele documento já não está completo, né? E ele pode, então, ser questionado. E como que eu comprovo isso? Por meio do certificado digital, acho que esse é mais fácil, ou por meio de algum sistema que, de fato, vai conseguir comprovar a autenticidade e a integridade. Então, um exemplo aqui, o DocSign, que eu acho que é o site que é mais utilizado, mas tem vários outros também que também são válidos, tá? E, além disso, por fim, nesse contrato eletrônico tem que ter uma cláusula expressa, dizendo que as partes estão de acordo em assinar de forma eletrônica, tá? Eu vejo muitos contratos assinados eletronicamente que vem aquela frase no final assim, e, por fim, as partes assinam em 2 vias de igual teor e forma. Linda a frase, mas aquilo não tem validade nenhuma, você anulou o contrato inteiro. Por quê? Você não está assinando 2 vias, você está assinando de forma eletrônica. Tá bom? Bom, aqui eu deixo aqui para vocês os meus contatos, nós vamos abrir para perguntas agora. Tem o site da MAB, eu tenho um blog de direito empresarial também, que está o link aqui. Tem muitos assuntos interessantes ali, tanto sobre contratos como societário. E eu fico à disposição, a MAB deseja sucesso ao seu negócio. Excelente, muito bom. Doutora Daniela, você que está junto com a Érica pedindo algum apoio, você quer fazer algum comentário também? As pessoas que quiserem fazer perguntas podem levantar a mão, por gentileza, ou até mesmo fazer a pergunta diretamente no bate-papo, tá bom? Que eu vou acompanhar por aqui. O que eu quero parabenizar a Érica pela explanação, foi ótimo, e é um assunto, né, Robson, muito assim importante, porque é o dia a dia de toda a atividade da empresa, o contrato. Então, ele passa pela parte comercial, pelo departamento de recursos humanos, pelos diretores, pelos sócios, então todo mundo precisa estar atento a esses detalhes que a Érica trouxe, para que a gente não tenha aquela questão envolvendo a descaracterizar, a perder validade daquilo que foi contratado, né? Então, eu acho que é um tema, assim, que toda empresa precisa realmente ter esse cuidado com a gestão, imprimir aquele checklist que a Érica trouxe, deixar ali ao lado, porque são questões com as quais nós nos deparamos todos os dias. Quem mexe com contratos, as empresas de tecnologia, todos os dias estão ali com essas questões, né? São muito atuais. Então, achei que a abordagem foi excelente no momento muito importante. Foi, e conseguiu em pouco tempo passar uma ideia geral, né, das preocupações, dos principais pontos importantes Sim. Na elaboração de um contrato, né? Porque depois que você fez o contrato e a outra parte assinou, já fica difícil você ficar ali aditivando aquilo, né? Exato. E as pessoas que entraram depois, né, logo após o meu comentário, quem quiser receber o material da doutora Érica, que inclusive tem outros detalhes, aí eu peço para que vocês, então, informem para nós aqui no chat o nome e um dos
contatos. Pode ser e-mail ou pode ser via WhatsApp, que aí, então, a doutora Érica, eu vou encaminhar essas informações para ela e ela, então, vai disparar para vocês diretamente. Caso vocês tenham dúvida, vocês também podem estar contatando elas diretamente, tá bom? Então, eu vi que alguém falou aqui que tem interesse. Houve uma pergunta aqui. Quais são os riscos que podemos reduzir com uma boa gestão de contrato? Eu acho que os riscos, o primeiro e o principal é que com uma boa gestão de contrato você consegue renovar os seus contratos, né? Você consegue ali ter certeza quando que acaba esse contrato para contratar esse cliente e principalmente você consegue executar esse contrato, que foi o que eu comentei. Se você não tem uma boa gestão de contrato, você não sabe nem se aquela pessoa que assinou o contrato pela empresa de fato tem poder para assinar pela empresa, né? Então, a gestão de contratos ela vai envolver desde o seu jurídico, passando pelo seu comercial, passando pela área de vendas. Você tem que ter, de fato, uma organização, porque o jurídico muitas vezes é visto como despesa, né, dentro de uma empresa. Mas vejam, se você tem uma gestão boa de contrato, ele não é despesa, ele é um investimento. Perfeito. Nós também temos uma pergunta do Flávio Laguna. Ele pergunta o seguinte: o que fazer com clientes que pagam o licenciamento mensal por vários anos, mas não devolve o contrato assinado? É muito comum isso. De fato, vejam só, se o serviço está sendo prestado e se o cliente está pagando, existe um contrato, ainda que verbal, tá? A lei permite e ela prevê esse contrato verbal. Então, nesse caso, o que tem que ser feito, eu sempre gosto de envolver o jurídico, né, para não envolver as áreas comerciais que ali estão negociando, e envolver o jurídico, informar que é uma prática, é uma política da empresa, ter os contratos devidamente assinados, que a empresa está de acordo com SG, com compliance, e que por isso mesmo precisa ter isso devidamente assinado e arquivado, e que é bom para ambas as partes, né? Então, coloca o jurídico para conversar de forma que, então, isso seja assinado. Claro que você não vai deixar de prestar o serviço, ele é seu cliente, ele está pagando, mas envolvendo o jurídico e explicando isso, é uma forma de você tentar resolver essa parte da gestão de contratos. Vejam, porque realmente tem muito cliente que assina e daí não devolve com a assinatura das testemunhas, né? E precisa da assinatura das testemunhas, como eu comentei, então fica incompleto o contrato, assim como precisa rubricar todas as páginas. O Sérgio Sardim, inclusive, ele reforçou a pergunta e ele fala o seguinte: gostaria de saber se a existência de testemunhas em contratos é obrigatória. Muitos contratos são assinados e a área de testemunhas raramente tem assinaturas, né? Então, você já havia comentado, mas se puder reforçar, acho que é bacana. Sim, com certeza. O Código de Processo Civil prevê que o documento ele é executável judicialmente se tiver assinatura das partes e de duas testemunhas. Tá? E eu sempre indico assim, pega a assinatura de uma testemunha de uma parte e a assinatura de uma testemunha de outra parte. Então, quando você mandar o seu contrato para o seu cliente, fala assim, olha, já assina e me envia aquela assinatura de uma testemunha. E daí, quando chegar em você, você assina e colhe a assinatura de uma testemunha que nunca pode ser o advogado, porque ele negociou e elaborou esse contrato. Então, ou seja, se não tiver a assinatura das testemunhas, você vai conseguir para o judiciário, consegue. Porém, o processo é muito mais moroso para conseguir executar esse contrato, tá? O José Antônio acabou fazendo a mesma pergunta, mas você já respondeu a assinatura de cada uma das partes, né? Muito bem. Pessoal, mais alguém com dúvidas? Aqui ninguém levantou a mão. Alguém quiser falar ao vivo aqui também pode ficar à vontade. Deixa eu ver aqui. Apenas 1 minuto para nós encerrarmos nossa Fast Live. Mais ninguém, será? Incluir número de contrato é bom para um melhor controle? Com certeza, é uma ótima forma, obrigada até por essa dica. E eu tenho clientes que colocam exatamente o controle ali da planilha em Excel ou do seu software que você controla, de forma que, quando você pega um contrato número 150, você vai lá, joga no seu sistema e já aparecem as principais informações, aquelas, inclusive, que eu coloquei no meu quadro resumo. Então, você já tem ali, você já puxa direto no sistema. E uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Qual o percentual para ser colocado no contrato referente à multa rescisória?
Daí depende, tá? Você tem que entender exatamente que lado que você está e qual é o maior risco. Então, por exemplo, é a empresa de TI ou é o cliente que tem o maior risco de violar aquela cláusula e, portanto, pagar uma penalidade? E daí também depende do valor do negócio, tá? Mas, por exemplo, se é uma cláusula muito importante, você coloca 50% do valor mensal. Agora, se é uma cláusula menos importante, coloca 10%. Isso é negocial, totalmente negocial, tá? E daí vai muito da preocupação da empresa. É uma forma também de você fazer uma gestão e mitigar riscos, porque se aquela cláusula é muito importante para você, você coloca um percentual alto. Olha, eu vou fazer uma última pergunta e vou avançar 1 minuto aqui, porque a pergunta é interessante, que é sobre a vigência por prazo indeterminado. Qual é a sua opinião a respeito, doutora? Para a empresa de TI, que tem total interesse em continuar prestando serviços, você coloca um prazo de 1 ano, 2 anos nesse contrato, tá? Podendo ser renovado automaticamente, sempre. Por quê? Porque quando chegar no final desse contrato, você não precisa assinar um novo contrato, porque a gente sabe o quanto que é burocrático, muitas vezes, renegociar um contrato e assinar. Então, a renovação é automática. Ou seja, se nenhuma das partes manifestarem que não querem mais continuar com esse contrato é renovado automaticamente, tá? E daí é importante ter, sim, esse prazo determinado, porque se uma das partes quiser rescindir antecipadamente, ainda mais quando é o cliente, você prevê um aviso prévio e uma multa. Se o contrato é por prazo indeterminado, normalmente, pela prática do mercado, você não tem uma multa e nem o aviso prévio. Só um complemento rápido, que também na parte trabalhista é sempre importante que haja um prazo determinado, evitar esse tipo de contratação por prazo determinado, que tem essa questão da multa e a questão de você inserir aquele profissional no seu negócio, o que aproxima o vínculo de emprego. E na assinatura analógica, o reconhecimento de firma é obrigatório? Não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, porém, eu sempre recomendo para os meus clientes, porque é mais uma segurança que você tem. Mas o reconhecimento de firma, a falta dele, não vai fazer que você não consiga executá-lo judicialmente, tá? Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim aqui da nossa Fast Live. Ultrapassamos aqui 3 minutos, como uma exceção, o pessoal participando bastante. Então, agradeço a todos a presença de vocês e fiquem atentos à próxima nossa Fast Live. Muito obrigado, doutora Érica, doutora Daniela. Obrigada. Novamente, obrigada, Mab, com todas as profissionais sempre participando com a gente aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um bom dia a todos para vocês. E boa semana. Tchau, tchau. Tchau.